Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para as aulas de matemática para o 8º ano do ensino fundamental e também para a 4ª fase do EJA. Eu sou o professor Wildon Figueira e na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre o princípio da contagem. Um pouco lá de... Vamos para a gente. Então, o que é contar? Contar é uma atividade comum do nosso cotidiano. Desde cedo, contamos por diversas razões. Saber quantos números de telefones diferentes podem ser instalados numa cidade, quantos brinquedos temos, quantas combinações de roupas podemos formar com certa quantidade de peças. O processo se torna tão automático que, muitas vezes, não usamos nenhuma estratégia para contagens longas e demoradas. Este processo e forma de contagem pode ser facilitados com a matemática. Então, essa parte da matemática, galerinha, a gente vai estar estudando as possibilidades de a gente formar alguns arranjos. Por exemplo, quantas placas diferentes de carro eu consigo ter utilizando números de 1 a 5 e apenas vogais? Se eu tenho 2 camisas, 3 calças e 2 sapatos, quais as possibilidades de me vestir diferente? Então, esse é o princípio da contagem que a gente vai estar trabalhando hoje. A gente vai ver uma maneira muito trabalhosa de se fazer e depois a gente vai ver a parte matemática que vai facilitar muito a nossa vida. Vamos lá? Então, essa parte da matemática a gente vai estar utilizando a análise combinatória, que é utilizada para resolver problemas de contagem. Utilizando os processos combinatórios, é possível determinar o número de combinações, arranjos e permutações possíveis. Para cada uma dessas aplicações, alguns critérios devem ser respeitados. Iremos agora conduzir você a entender o diagrama da árvore. Quando conseguir assimilar essa estrutura, será fácil entender o princípio fundamental da contagem. Então, observe aí, na nossa ilustração, a moça tem 3 saias diferentes aí, tem uma amarela, tem uma vermelha, uma verde e alguns pares de sapato. Quantas possibilidades ela tem aí de utilizar esses seus adereços para se vestir? Então, em notação matemática, isso seria o mesmo que considerarmos que determinada atividade pode ser realizada em 2 etapas, ou seja, de M e N maneiras distintas. Ou seja, a moça tem uma saia e tem alguns pares de sapato. Para cada saia que ela tem, ela pode vestir, calçar o seu sapato de maneira diferente. Então, o total de possibilidades será dado pelo produto de M por N. Iremos agora resolver um problema utilizando o diagrama da árvore, para que possamos entender o princípio fundamental da contagem. Então, quantas maneiras tem de se vestir aí essa pessoa com essas blusas, com uma saia longa, uma saia mais curta e com 2 saltos diferentes? Observando aí, essa moça ela tem 12 possibilidades de se vestir. Mas como é que a gente pode fazer isso, encontrar as possibilidades diferentes dessa moça se vestir? Então, veja o seguinte. Sofia tem 3 saias, uma azul, uma branca e uma cinza. 4 blusas, marrom, preta e vermelha. Quantas e quais são as combinações que ela pode fazer sempre usando uma saia e uma blusa? Então, ela tem uma blusa azul, tem uma blusa branca e tem uma blusa cinza. As cores As cores das camisas dela são marrom, preta, rosa e vermelho. Vamos ver quais são essas combinações. Vem aqui comigo. Então, para a saia azul, ela pode vestir uma camisa na cor, uma blusa na cor marrom,
pode utilizar a preta, a rosa e a vermelha. Então, com uma única saia, ela consegue se vestir de 4 maneiras diferentes, com as 4 blusas que ela tem. Para a próxima saia que ela tem, ela também vai poder vestir a saia branca, com a blusa marrom, com a preta, com a rosa e com a vermelha. Ou seja, ela tem mais 4 possibilidades diferentes aí de se vestir. E com a saia cinza, também mais 4 possibilidades de se vestir de maneira diferente. Então, para cada saia, ela tem 4 possibilidades. Ou seja, com essas 7 peças aqui de roupa, 3 saias e 4 blusas, ela pode se vestir de 12 maneiras diferentes. 4 para cada saia. Observando nossa tabela aí, ó, fica o esquema bonitinho aí e suas possibilidades. Então aí, ó, tabelinha bonitinha mostrando aí todas as possibilidades. A saia azul, blusa marrom, saia azul, blusa preta, azul e rosa, azul e vermelha e assim por diante. Contando os quadrinhos aí, ó, 12 possibilidades. Vamos agora, ó, combinar as roupas de Gabriel. Gabriel tem 3 camisas de cores diferentes: roxa, azul e vermelha. Ele tem também 2 calças nas cores laranja e azul. Aí diz assim: quantas combinações diferentes ele pode fazer escolhendo uma camisa e uma calça? Então, se ele tem roxo, azul e vermelho para as suas camisas e tem aqui para as suas cores da calça, laranja e azul. Vem aqui comigo. Então, quantas maneiras ele pode se vestir? Ó, com a calça, com a camisa aqui roxa, ele pode vestir a calça laranja e a calça azul. Com a camisa amarela aqui, azul, ele pode vestir com a calça laranja e também com a calça azul, mais 2 possibilidades. E com a camisa vermelha, ele também pode utilizar a calça laranja e a calça azul. Então, para cada camisa, 2 possibilidades. Somando todas, eu tenho 6 possibilidades de vestir diferente. Veja que esse método dá um pouco de trabalho aí para a gente sempre tem que estar fazendo as combinações. A gente vai aprender uma maneira simples de resolver isso daí, utilizando o princípio da contagem, que vai adiantar muito o nosso trabalho, vai facilitar aí. A gente está precisando fazer sempre esse esquemazinho aqui de combinações. Então, ó, a caminho de uma sistematização. O que já aprendemos até aqui nos permite perceber que podemos resolver problemas de contagem sem necessariamente descrever todas as possibilidades. Para isso, utilizamos o princípio multiplicativo, ou também chamado de princípio fundamental da contagem, que vai nos ajudar a entender, a calcular quantas possibilidades, quantos arranjos diferentes eu posso ter para aquela situação. Então, o princípio fundamental da contagem, o PFC, se um evento A, escolha um número de um telefone, de uma calça, de uma estrada, pode ocorrer de N maneiras distintas e para cada uma dessas maneiras, um evento B, ou seja, outra escolha, pode ocorrer N vezes. Maneiras distintas, então o número de possibilidades de ocorrer o evento A e B é essa mesma situaçãozinha, galera. Eu tenho uma quantidade M de camisas com uma quantidade N de calças aí. Quantas maneiras eu posso me vestir? Eu não preciso sempre fazer aquela tabela. Eu preciso apenas utilizar o princípio fundamental da contagem e resolver isso daí de maneira rápida e sem muito trabalho. Então, observe aí. Uma montadora de automóveis. Uma montadora de automóveis lança um carro em 5 versões diferentes e 6 cores distintas.
Quantas opções de escolha tem uma pessoa que deseja adquirir um desses carros? Então, vem aqui comigo. Veja só, ele tem 6 cores. Não sei as cores aqui e não é necessário para a gente. 6 cores e 5 modelos diferentes. Então, uma pessoa aqui, galerinha, ela tem algumas possibilidades de ter o seu carro. Modelo A, cor azul, modelo A, cor vermelha. Então, são várias as possibilidades aqui. Para a gente não precisar fazer sempre aquela tabelinha, a gente vai pegar o princípio fundamental da contagem. M vai ser um evento é o meu modelo. E o evento B vai ser as minhas cores. Então, veja aqui a quantidade de possibilidades que eu posso ter. Eu tenho 5 modelos e 6 cores. Ou seja, a quantidade de possibilidades diferentes que uma pessoa pode comprar o seu carro vai ser um evento, que são os 5 modelos, multiplicado pela quantidade de cores. 5 vezes 6, 30. Então, uma pessoa ela tem 30 possibilidades diferentes de comprar um veículo nessa montadora. Veículo modelo B, com a cor preta, com a cor cinza, branca, várias possibilidades. Então, quando o número é grande, galerinha, é interessante a gente jogar isso daqui, encontrar através do princípio fundamental da contagem. A gente está precisando fazer aquela tabelinha direto, dá muito trabalho e a gente pode acabar esquecendo uma coisa ou acrescentando sem necessidade. Pega o meu primeiro evento, multiplica pelo segundo, que vai me dar todas as possibilidades possíveis aí. Vamos para a próxima? Então, na minha próxima, diz o seguinte. Um restaurante oferece no cardápio 3 saladas distintas, 5 tipos de pratos de carne, 6 variedades de bebidas e 4 de sobremesas. Aí me diz o seguinte. Daisy deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras ela poderá fazer o seu cardápio? Então, observe aí. Eu tenho alguns modelos, que é o modelo de salada que eu tenho 3, tenho 5 pratos de carne, de bebida, aí eu tenho 6 variedades e de sobremesa eu tenho 4 possibilidades aí diferentes. Então veja o seguinte, quantas maneiras ela pode arrumar o seu prato? Veja só, se eu quero fazer isso através daquela tabelinha inicial que a gente viu, isso vai dar um trabalho tremendo. Certinho? Já que eu estou mexendo aqui com 4 eventos. Mas utilizando o princípio fundamental da contagem, um evento multiplicado pelo outro e pelo outro. Todas essas minhas possibilidades aqui, todos esses meus eventos aqui multiplicados, vai me dar a quantidade de maneiras diferentes de montar esse meu prato. Então, 3 vezes 5 vezes 6 vezes 4. Quantas possibilidades eu tenho? 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 6, 90. 90 vezes 4, 360. Ou seja, galerinha, ela tem 360 possibilidades diferentes de montar o prato dela. Certinho? Então, veja que só utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente consegue encontrar as possibilidades. Imagina aí você ter que fazer toda aquela tabelinha, 360 possibilidades. No meio do caminho, você vai acabar esquecendo de algo. Vai ficar logo nervoso, não consigo, já fiz, não fiz. Então, simples. Pega cada evento e multiplica pelo outro, que vai dar o meu total aí de possibilidades de arranjos diferentes. Vamos para a próxima? Na minha próxima questão, eu tenho a seguinte situação. Um auditório em forma de salão circular dispõe de 6 portas.
que podem ser utilizadas tanto como entrada ou para saída do salão. De quantos modos diferentes uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair do mesmo, utilizando como porta de saída uma porta diferente daquela que ela utilizou para entrar. Então veja o seguinte, imagine aqui que eu tenho 6 portas. Tá aqui meu ferrolhozinho aqui, as minhas 6 portas. Então, qual é a ideia aqui? Ele diz que quando uma pessoa entra por uma porta, ele não pode sair por essa porta. Certinho? Então, qual vai ser a ideia aqui? Se ela entra por essa, para entrar ela tem 6 oportunidades aqui, ela tem 6 portas. Mas quando ela quiser sair, aquela porta que ela entrou, ela não pode mais sair. Então veja, para a entrada ela tem 6 possibilidades. Mas para sair, essa que ela entrou já descarta, então só tem mais 5 portas para ela sair. O evento 1 é entrar, 6 possibilidades. E o evento 2 é sair. Só tenho agora 5, já que aquela que ela entrou não pode mais voltar. Então, 6 entradas e 5 saídas. 6 vezes 5, 30 maneiras diferentes de entrar e sair por uma porta diferente daquela que ela entrou. Certinho? Se a gente observa aí nossas alternativas, a gente tem aí, letrinha D. 30 possibilidades diferentes de entrar por uma e sair por outra diferente dessa que ele entrou. Certinho? Letra D. Próxima questão me diz o seguinte. De acordo com o Detran, de uma certa cidade, ainda estão disponíveis os prefixos de placa de automóveis com 3 letras conforme modelo a seguir. Então aí ele tem a letra M no primeiro espaço e no segundo espaço aí, que está vago, diz o seguinte: se estiverem disponíveis o espaço 2, as letras X, Y e Z, e para o evento 3, para o espaço 3, as letras A, B, C, D, E, F, G e H. Então, o número de prefixos disponíveis para emplacamento é... Então, observe aí. Para esse meu segundo espaço, eu tenho 3 letrinhas. X, Y e Z. E para o terceiro espaço, eu só tenho A, B, C, D, E, F, G e H. 8 letrinhas. A letra M já vai ter que ficar aí no espaço 1. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso arranjar isso? Vem aqui comigo. Para o segundo espaço, eu tenho 3 letras. Para o segundo espaço, eu tenho 3 letras. X, Y e Z. Para o terceiro espaço ali que está vago, eu tenho a possibilidade de 8 letras diferentes. Então, para não precisar fazer o diagrama da ave, aquela tabelinha, 3 possibilidades para o segundo espaço, 8 possibilidades para o terceiro espaço, 8 letras diferentes. 3 vezes 8, 24 maneiras diferentes de arranjar essas letras aí no segundo e no terceiro espaço, certo? Então é simples, galera. Só olha um evento e multiplica pelo outro. Eu posso ter 2, 3, 4, quantos eventos forem. Utilizando o princípio da contagem, você consegue resolver isso fácil. Certinho, galerinha? Então, por hoje, a gente vai encerrando o nosso
conteúdo sobre o princípio fundamental da contagem. Na próxima aula a gente vai dar uma aprofundada nisso daí. Hoje foi apenas a introdução, exemplos simples para a gente ir se habituando aí com o assunto, certinho? Então, quero agradecer a vocês toda a atenção e espero contar com a presença de vocês na próxima semana, no mesmo horáriozinho aqui no canal. Beleza? Um forte abraço a todos e uma boa semana. Até mais.